A madrugada ainda escurece as ruas de Guarapari quando Cauã Nivaldo Ferreira abre os olhos pela quarta vez na mesma noite. O despertador no celular marca 4h20 da manhã, mas ele já não consegue dormir direito há meses. O corpo aprendeu a funcionar com 3-4 horas de sono por noite, sempre em sobressalto, sempre alerta para o menor ruído que possa vir do quarto ao lado. Ele se levanta devagar, os pés descalços, tocando o chão frio de cimento queimado, do apartamento minúsculo que aluga no bairro de Muquissaba. Longe da orla, longe dos turistas, longe de tudo que um dia imaginou para si mesmo. A primeira coisa que faz, ainda meio tonto de cansaço, é caminhar até o outro cômodo. O apartamento tem apenas 2 quartos pequenos, uma sala que se mistura com a cozinha e um banheiro estreito, onde mal cabe uma pessoa de cada vez. No quarto ao lado, enrolado em lençóis baratos, mas limpos, dorme Ícaro Ferreira, seu filho de 4 anos. O menino respira tranquilo, a boca entreaberta, um braço jogado para fora da cama. Cauã fica ali parado por alguns segundos, observando o rosto sereno da criança, sentindo o peito apertar com aquela mistura de amor sufocante e medo constante que nunca o abandona. Desde o dia em que se viu sozinho com um recém-nascido nos braços, ele ajusta o cobertor sobre o corpo pequeno de Ícaro, afasta uma mecha de cabelo castanho da testa suada e volta para o próprio quarto. Veste a calça jeans desgastada, a camisa azul do uniforme do supermercado e calça o tênis velho, que já perdeu a cor original. Antes de sair, prepara o café da manhã, que Ícaro tomará daqui a algumas horas, quando a vizinha do andar de baixo, Dona Cida, subir para ficar com o menino até o meio-dia. Deixa tudo organizado na mesinha da cozinha. O copinho plástico com suco, o prato com 2 fatias de pão com margarina, a banana cortada em rodelas. Escreve um bilhete rápido, lembrando Ícaro de escovar os dentes e beber água, mesmo sabendo que o filho ainda não sabe ler, mas mantém o ritual porque um dia ele saberá. E Cauã quer que o menino cresça, vendo que o pai sempre se importou, sempre esteve presente, mesmo quando não podia estar fisicamente ali. O trajeto até o supermercado é feito de bicicleta, cortando ruas vazias sob a luz alaranjada dos postes. Cauã pedala rápido, sentindo o vento frio da madrugada bater no rosto, tentando espantar o sono que insiste em puxar suas pálpebras para baixo. Conhece cada buraco, cada esquina, cada cachorro que late ao vê-lo passar. Essa cidade litorânea do Espírito Santo, que tantos visitam em busca de praias e descanso, nunca foi para ele um lugar de férias. Nasceu aqui, cresceu aqui, viu os amigos de infância seguirem para universidades em outras cidades, enquanto ele ficava preso entre fraldas, mamadeiras e contas que nunca param de chegar. O supermercado abre as portas às 5 da manhã, mas os funcionários da reposição entram meia hora antes para organizar o estoque e preparar as gôndolas para o movimento do dia. Cauã guarda a bicicleta no estacionamento dos funcionários, bate o ponto e segue direto para o depósito. O cheiro de papelão molhado e produtos de limpeza já faz parte dele, como se tivesse se infiltrado em sua pele depois de tantos meses repetindo os mesmos movimentos. Ele carrega caixas pesadas, organiza prateleiras com ferebalidades, repõe mercadorias. O trabalho é mecânico, mas ele gosta disso. Não precisa pensar muito, não precisa conversar com ninguém, além do necessário. Apenas executar, cumprir, sobreviver. Durante a pausa do café, já perto das 8, Cauã senta no banco de madeira nos fundos do supermercado e come o sanduíche que trouxe de casa. Olha o celular, verifica se Dona Cida mandou alguma mensagem sobre Ícaro. Nada. Isso é bom, significa que está tudo bem, que o menino acordou tranquilo, comeu direitinho. Talvez esteja assistindo desenho na televisão velha que Cauã comprou usada há 2 anos. Ele respira fundo, tentando relaxar os ombros tensos, mas o corpo já não responde mais aos comandos simples de descanso. Está sempre rígido, sempre preparado para o próximo turno, o próximo desafio, a próxima conta. Aos 26 anos, Cauã parece carregar uma década a mais no rosto, as olheiras fundas, a pele ressecada pelo cansaço, os ombros levemente curvados de quem carregou peso demais.
cedo demais. Ele não era assim. Houve um tempo, distante como um sonho esquecido, em que era apenas um adolescente com planos. Queria cursar engenharia civil, trabalhar com construção, projetar casas, prédios, pontes. Gostava de matemática, de desenho técnico, de imaginar estruturas que pudessem durar para sempre. Chegou a passar no vestibular de uma universidade estadual, recebeu a carta de aprovação com as mãos trêmulas. Sentiu pela primeira vez que a vida poderia ser diferente do que sempre foi para os homens da sua família. Homens que trabalhavam com as mãos, suavam debaixo do sol, morriam cedo de cansaço. Então conheceu Jéssica. Era bonita, extrovertida, cheia de planos também. Começaram a namorar no último ano do ensino médio. E por alguns meses, tudo pareceu perfeito. Cauã estava apaixonado, cego, acreditando que finalmente tinha alguém com quem dividir os sonhos. Quando ela engravidou, aos 19 anos, ele não hesitou. Disse que cuidaria de tudo, que assumiria a responsabilidade, que construiria uma família juntos. Trancou a matrícula na universidade. Arrumou o primeiro emprego como ajudante de pedreiro. Alugou um quartinho minúsculo, onde os três pudessem começar. Ícaro nasceu em uma noite chuvosa de março, pequeno e vermelho, chorando alto, como se já soubesse que a vida seria difícil. Cauã segurou o filho pela primeira vez e sentiu algo que jamais tinha experimentado antes. Uma mistura de terror absoluto e amor incondicional. Olhou para Jéssica na cama do hospital, exausta mas sorrindo, e jurou para si mesmo que faria tudo dar certo. Trabalhou dobrado, aceitou horas extras, fez bicos aos finais de semana, mas não foi suficiente. Jéssica começou a se queixar do cansaço, da falta de dinheiro, da vida limitada que levavam. Dizia que não era isso que tinha imaginado, que era jovem demais para ser mãe, que queria viver antes de ser engolida pela rotina. 3 meses depois do nascimento de Ícaro, Jéssica saiu para comprar fraldas e não voltou. Deixou um bilhete curto, rabiscado às pressas, dizendo que não conseguia mais, que precisava ir embora, que Cauã era melhor pai do que ela mãe. Levou apenas uma mochila com roupas e desapareceu. Cauã procurou por ela durante semanas. Ligou para os pais dela que moravam em outro estado, para as amigas, para qualquer pessoa que pudesse saber onde ela estava. Ninguém sabia, ou ninguém quis dizer. Eventualmente, ele parou de procurar. Tinha um bebê para cuidar, contas para pagar, uma vida inteira para reorganizar sozinho. Não houve tempo para luto, para raiva, para autopiedade. Cauã acordava de madrugada com Ícaro chorando. Trocava fraldas com as mãos trêmulas de inexperiência. Preparava mamadeiras seguindo tutoriais no celular. Levava o filho para consultas médicas montado na garupa da bicicleta. Aprendeu tudo sozinho, na tentativa e erro, sem mãe para orientar, sem companheira para dividir o peso. Sua própria família, uma tia distante e alguns primos que mal via, ofereceu ajuda por algumas semanas, mas logo se afastou. Cal entendeu. As pessoas têm suas próprias vidas, seus próprios problemas. Não podia esperar que alguém carregasse sua cruz. Agora, 4 anos depois, ele se tornou um especialista em sobrevivência. Sabe exatamente quanto tempo leva para Ícaro comer, quanto dinheiro precisa ter guardado para emergências, quais remédios ter sempre em casa, como acalmar o filho quando acorda chorando no meio da noite. Sabe também que não pode fraquejar, não pode adoecer, não pode errar. Qualquer escorregão pode significar não ter dinheiro para o aluguel, para a comida, para o básico. Por isso, trabalha sem parar, acumulando 3 empregos que consomem quase todas as horas do seu dia. O turno no supermercado termina ao meio-dia. Cauã pedala de volta para casa, suado, sentindo as pernas pesadas. Ícaro está na sala, brincando com carrinhos de plástico no chão, e levanta os olhos brilhantes quando vê o pai entrar. Cauã sente o coração apertar de novo, daquela forma boa e dolorosa ao mesmo tempo. O menino corre até ele, abraça suas pernas com força, e por um instante todo o cansaço desaparece. Ele se abaixa, pega Ícaro no colo, sente o cheiro do cabelo do filho, e pensa que tudo vale a pena. Tudo sempre valeu a pena. Dona Cida se despede rapidamente. Deixa um recado sobre o almoço que preparou para Ícaro e desce as escadas arrastando os chinelos.
Cauã agradece em voz alta, fecha a porta, coloca o filho no chão e vai até a cozinha. Esquenta a comida, serve um prato para Ícaro e outro menor para si mesmo. Comem juntos na mesinha, o menino tagarelando sobre o desenho que assistiu, sobre o carrinho novo que quer, sobre o amiguinho da vizinhança que tem uma bola de verdade. Cauã ouve tudo com atenção, faz perguntas, ri das observações engraçadas do filho. Esses momentos são raros e preciosos, pequenas ilhas de normalidade em um oceano de trabalho. Depois do almoço, enquanto Ícaro tira uma soneca rápida, Cauã toma banho, troca o uniforme do supermercado pela camisa branca e calça preta que usa no quiosque da orla. Trabalhar como garçom era algo que jurou nunca fazer, mas a necessidade não negocia com orgulho. O dinheiro das gorjetas ajuda a completar o que falta no final do mês. E o dono do quiosque, seu Mário, é gente boa, permite que ele falte quando Ícaro adoece. Não faz muitas perguntas sobre sua vida pessoal. Cauã deixa o filho aos cuidados de Dona Cida novamente, que volta para o turno da tarde e sai pedalando em direção à praia. O quiosque fica em uma área movimentada, cheia de turistas e moradores que aproveitam o fim de tarde para beber cerveja gelada e comer petiscos fritos. Cauã atende às mesas com eficiência, anota pedidos, leva bandejas pesadas, limpa mesas sujas, o barulho é constante, música alta, conversas sobrepostas, risadas, o vai e vem incessante de gente. Ele se move no piloto automático, sorrindo quando necessário, sendo educado, mesmo quando algum cliente é grosseiro, segurando a irritação porque não pode se dar ao luxo de perder esse emprego. As horas passam devagar. O sol desce no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, e Cauã mal nota a beleza da paisagem. Está ocupado demais calculando mentalmente quanto vai receber de gorjeta naquele dia. Se será suficiente para comprar os remédios que Ícaro precisa, se sobrará algo para guardar. O salário do supermercado cobre o aluguel e parte das contas. O dinheiro do quiosque paga a comida e os custos com a criança. Mas é o terceiro emprego, os bicos como motoboy durante a noite, que garantem qualquer margem de segurança, qualquer possibilidade de lidar com imprevistos. Quando o turno no quiosque termina, já passa das 9 da noite. Cauã pedala de volta para casa, busca Ícaro, que já está pronto para dormir, dá banho no filho, escova os dentes dele, coloca o pijama e conta uma história curta antes de apagar a luz. O menino dorme rápido, exausto de brincar o dia inteiro, e Cauã fica ali sentado na beira da cama por alguns minutos, apenas observando. Pensa em como a vida poderia ter sido diferente. Pensa em Jéssica, em onde ela estará agora. Se pensa no filho que abandonou. Pensa na engenharia que nunca cursou, nos sonhos que morreram antes de nascer. Mas afasta esses pensamentos rápido, porque não levam a lugar nenhum, só trazem amargura. Depois que Ícaro está profundamente adormecido, Cauã troca de roupa mais uma vez. Veste calça jeans, jaqueta, capacete, a moto que usa para os bicos é velha, barulhenta, mas funciona. Ele a comprou de segunda mão há 1 ano, parcelada em 12 vezes que quase o quebraram, mas valeu a pena. Com ela, consegue fazer entregas rápidas pela cidade, ganhar algumas dezenas de reais extras que fazem diferença brutal no fim do mês. Trabalha para um aplicativo de entregas, aceita qualquer corrida que aparecer, roda a cidade inteira até 2 da manhã. É perigoso, sabe disso. Já foi assaltado uma vez, já escapou de acidente 2 vezes, já sentiu medo mais do que gostaria. Mas a alternativa é desistir. E desistir não é opção. A noite é fria e silenciosa. Cauã circula pelas ruas desertas, levando comida, remédios, documentos, qualquer coisa que alguém precise receber com urgência. Conhece a cidade de olhos fechados. Agora, sabe quais ruas evitar, onde há buracos perigosos, quais bairros são mais seguros. Seu corpo funciona no automático, quase sem pensar, apenas reagindo aos estímulos do trânsito, às notificações do aplicativo, aos endereços que precisa encontrar. A mente vagueia, cansada demais para focar, mas sem descanso suficiente para desligar completamente. Por volta da 1h30 da madrugada, quando já completou a cota mínima de entregas que estabeleceu para si mesmo,
Cauã decide aceitar mais uma corrida antes de voltar para casa. É uma entrega de documentos em um prédio de luxo na Orla, região nobre, onde ele raramente vai. O pagamento é melhor. A gorjeta costuma ser generosa. Ele aceita, acelera pela Avenida Beira-Mar, sentindo o vento gelado cortar seu rosto. O cansaço pesa em cada músculo, mas falta pouco. Só mais essa, depois pode ir para casa, tomar um banho rápido, dormir 3 horas antes de começar tudo de novo. O prédio é imponente, moderno, todo de vidro espelhado, refletindo as luzes da cidade. Cauã nunca entrou em um lugar assim. Estaciona a moto na frente, pega a mochila com os documentos, caminha até a portaria. O segurança o olha de cima a baixo, com aquela expressão que Cauã conhece bem, mistura de desconfiança e desprezo. Ele está acostumado, Você avala. Mostra a identificação do aplicativo, explica que tem uma entrega para o apartamento 1015. O segurança confere tudo com lentidão irritante, como se esperasse encontrar alguma irregularidade. Depois, libera a entrada. O saguão do prédio é luxuoso. Chão de mármore e lustres enormes. Plantas ornamentais que provavelmente custam mais do que o aluguel de Cauã por um ano inteiro. Ele atravessa o espaço rapidamente, querendo sair dali o quanto antes. Esse não é seu mundo. Nunca será. Sente-se deslocado, pequeno, como um intruso que foi permitido entrar apenas porque está cumprindo uma função. Entra no elevador espelhado, aperta o botão do 10º andar. Evita olhar para o próprio reflexo. Sabe que está com a aparência péssima. Olheiras profundas, barba por fazer, roupa amassada, não importa. Só quer terminar logo. Quando as portas do elevador se abrem, ele segue pelo corredor até encontrar o apartamento 1015. Toca a campainha. Aguarda. Demora alguns segundos até que a porta se abre, revelando uma mulher jovem, talvez uns 20 e poucos anos, vestida com roupas caras, cabelo impecável mesmo sendo quase 2 da manhã. Ela olha para Cauã sem expressar nada. Pega os documentos, assina o recibo no celular dele e fecha a porta sem dizer uma palavra. Nem obrigado, nem boa noite. Apenas fecha a porta, como se ele fosse invisível. Cauã volta para o elevador, desce até o térreo, atravessa o saguão de novo, sai para a rua. A indiferença daquela mulher não o machuca, não o surpreende. Está acostumado a ser tratado como serviçal, como alguém cuja única função é facilitar a vida de quem tem dinheiro. Não guarda rancor, só cansaço. Monta na moto, liga o motor e finalmente segue para casa. O corpo está no limite, os olhos ardem de sono, mas conseguiu mais um dia sobrevivido. Mais um dia garantindo que Ícaro tenha comida, teto, cuidado. Quando chega ao apartamento, já passa das 2 da manhã. Toma banho rápido, confere se Ícaro está coberto, se deita na cama estreita. O sono vem rápido, pesado, sem sonhos. E daqui a poucas horas, o despertador vai tocar de novo. O ciclo vai recomeçar. E Cauã vai se levantar mais uma vez, porque é isso que pais fazem. Seguem em frente. Não importa o quanto doa. Não importa quantas vezes querem desistir. Seguem porque não há outra opção. Porque alguém depende deles. Porque o amor por um filho é mais forte que qualquer exaustão. Os dias seguintes se repetem na mesma cadência exaustiva, mas algo começa a mudar na rotina de Cauã sem que ele perceba imediatamente. As entregas noturnas para aquele prédio de luxo na Orla se tornam mais frequentes. Quase sempre no mesmo horário, sempre documentos ou envelopes para o mesmo apartamento 1015. Ele não questiona. Aceita as corridas porque pagam bem, porque a gorjeta é sempre generosa. Mesmo que a mulher que atende nunca dirija uma palavra sequer além do necessário para confirmar o recebimento. Lavínia Amarilis Montenegro tem 23 anos e uma fortuna que a maioria das pessoas não conseguiria gastar em 3 vidas. Herdeira única de um conglomerado imobiliário que construiu metade dos prédios de luxo da região. Ela assumiu os negócios da família aos 20 anos, quando seus pais morreram em um acidente de carro na estrada que liga Guarapari a Vitória. Foi um choque brutal. Uma transição violenta da vida de jovem universitária para a cadeira de comando de uma empresa
com centenas de funcionários e contratos milionários. Lavínia não teve tempo de processar o luto. Teve que amadurecer da noite para o dia, aprender sobre investimentos, construção civil, administração, lidar com homens mais velhos que duvidavam da sua capacidade apenas por ser jovem e mulher. 3 anos depois, ela consolidou seu poder, provou sua competência, multiplicou o patrimônio que herdou. Mas o preço foi alto. Perdeu as poucas amizades que tinha, afastou-se de relacionamentos superficiais, construiu muros altos ao redor da própria vida. Trabalha até tarde, todas as noites, rebisa contratos, aprova projetos, toma decisões que afetam centenas de pessoas. Mora sozinha no apartamento que pertenceu aos pais. Um espaço enorme e vazio que ecoa seus passos quando caminha pelos cômodos silenciosos. Tem funcionários, assistentes, seguranças, mas nenhum amigo de verdade. Ninguém que a conheça além da fachada fria e profissional que construiu para se proteger. Na primeira vez que viu Cauã, Lavínia mal registrou sua presença. Era apenas mais um entregador, um rosto cansado, trazendo documentos urgentes que ela havia solicitado ao escritório. Mas na segunda vez, algo chamou sua atenção. Talvez tenha sido a forma como ele evitava olhar diretamente para ela, mantendo os olhos baixos como se estivesse invadindo um território proibido. Ou talvez tenha sido a educação extrema, o jeito como agradecia mesmo quando ela não dizia nada. Como se esperasse ser tratado mal e ficasse surpreso quando isso não acontecia. Na terceira entrega, Lavínia decidiu observar com mais atenção. Notou que ele estava exausto, que as mãos tremiam levemente ao segurar o celular para ela assinar o recibo digital, que os olhos vermelhos denunciavam noites sem dormir. Notou também que, apesar do cansaço óbvio, ele era cuidadoso, educado, nunca apressava o processo, mesmo quando ela demorava para atender a porta. Havia algo nele que despertou uma curiosidade estranha, um interesse que Lavínia não conseguia explicar nem para si mesma. Foi durante uma entrega, em uma noite particularmente fria de junho, que a barreira silenciosa entre eles começou a rachar. Cauã chegou encharcado pela chuva, o capacete pingando água, a jaqueta colada ao corpo. Lavínia abriu a porta e pela primeira vez hesitou antes de simplesmente pegar o envelope e fechar tudo de novo. Havia algo de errado com aquele rapaz. Ele tremia, não apenas de frio, mas de exaustão pura. Os lábios estavam arroxeados, a respiração ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Pela primeira vez em meses, Lavínia sentiu um impulso de fazer algo além do estritamente necessário. Disse que ele podia entrar, secar-se um pouco antes de voltar para a chuva. Cauã recusou educadamente, disse que estava tudo bem, que tinha mais entregas para fazer. Mas ela insistiu, e havia algo na voz dela, uma firmeza que não aceitava recusa, que o fez finalmente concordar. Ele entrou no apartamento com passos hesitantes, cuidando para não molhar o piso de madeira clara, pedindo desculpas pelo incômodo. Lavínia trouxe uma toalha, ofereceu café quente. Cauã aceitou a toalha, mas recusou o café. Disse que não podia demorar, que tinha compromissos. Secou o rosto, o cabelo, agradeceu repetidamente e saiu rápido, como se estivesse fugindo de algo perigoso. Lavínia ficou parada na sala por alguns minutos depois que ele foi embora, olhando para a toalha úmida que ele havia deixado dobrada com cuidado sobre o balcão da cozinha. Havia algo perturbador naquela interação breve, algo que mexeu com ela de uma forma que não conseguia nomear. Nos dias seguintes, Lavínia começou a fazer perguntas discretas. Pediu ao porteiro informações sobre o entregador que vinha com frequência. Descobriu que ele trabalhava para um aplicativo, que fazia entregas pela cidade inteira, que era conhecido por ser pontual e educado. Nada demais, nada que explicasse o interesse crescente que sentia. Então, decidiu investigar por conta própria. Verificou o nome que aparecia no recibo digital das entregas, Cauã Nivaldo Ferreira. Procurou nas redes sociais, encontrou um perfil praticamente abandonado, apenas algumas fotos antigas, nenhuma atualização recente. Mas havia uma foto que chamou sua atenção. Cá, sorrindo, segurando um bebê pequeno nos braços. A legenda dizia apenas: "Minha vida inteira." Aquilo acendeu uma curiosidade ainda maior.
Lavínia não conseguia entender por que estava tão interessada em alguém que mal conhecia. Alguém que pertencia a um universo completamente diferente do seu. Mas a imagem daquele homem exausto segurando uma criança nos braços não saía da sua cabeça. Começou a criar histórias mentais. Imaginar quem seria aquele bebê. Se ele ainda era casado. Por que trabalhava até de madrugada? Com aquela aparência de quem estava no limite do colapso. A oportunidade de descobrir mais surgiu quando Lavínia precisou enviar documentos urgentes para um cliente e, em vez de pedir a um dos assistentes que organizasse a entrega, decidiu ela mesma solicitar pelo aplicativo. Escolheu um horário tarde da noite, esperando que Cauã aceitasse a corrida. E ele aceitou. Quando tocou a campainha, Lavínia abriu a porta já preparada para fazer o que havia planejado. Ofereceu uma gorjeta muito maior do que o normal. E antes que ele pudesse agradecer e ir embora, perguntou diretamente se ele tinha filhos. A pergunta pegou Cauã desprevenido. Ele ergueu os olhos, encontrou o olhar dela pela primeira vez desde a primeira entrega, e por um momento pareceu não saber o que responder. Então assentiu, disse que tinha um filho de 4 anos. Lavínia perguntou o nome, e ele respondeu: Ícaro. Ela quis saber mais. Onde estava a criança enquanto ele trabalhava de madrugada? Mas percebeu que estava sendo invasiva demais. Cauã ficou tenso, agradeceu pela gorjeta e saiu rapidamente, deixando claro que não queria compartilhar detalhes da sua vida pessoal. Mas Lavínia não conseguia parar. A imagem daquele homem trabalhando a noite inteira, enquanto o filho dormia em algum lugar, a perseguia. Começou a solicitar mais entregas, sempre pelo mesmo aplicativo, sempre escolhendo horários em que sabia que Cauã estaria trabalhando. Ele começou a notar o padrão. Começou a ficar incomodado com as perguntas veladas que ela fazia, com um interesse que não parecia profissional nem casual. Havia algo de errado naquela situação, e ele não sabia se devia se sentir lisonjeado ou ameaçado. Uma noite, depois de mais uma entrega, Cauã finalmente confrontou a situação. Perguntou se havia algum problema com o serviço dele, se ela tinha alguma reclamação. Lavínia ficou desconcertada. Percebeu que seu comportamento estava sendo estranho, inadequado. Disse que não havia problema nenhum, que apenas estava curiosa. Cauã não respondeu, apenas assentiu e foi embora, mas o desconforto entre eles tinha se tornado palpável. Lavínia tentou se afastar, convencer-se de que estava sendo ridícula, que não fazia sentido algum estar interessada em alguém que mal conhecia, alguém que claramente não queria atenção. Mas então algo aconteceu que mudou tudo. Ela estava revisando contratos no escritório da empresa quando seu assistente trouxe informações sobre um novo funcionário que seria contratado para a equipe de manutenção predial. Era procedimento padrão verificar referências, histórico profissional. O nome chamou sua atenção imediatamente. Cauã Nivaldo Ferreira. Ele havia se candidatado a uma vaga de repositor em um dos supermercados que ficavam no térreo de um dos prédios administrados pela empresa dela. Lavínia pegou o currículo, leu cada linha com atenção. Ali estava tudo: 3 empregos simultâneos, pai solo, nenhuma formação superior completa, referências impecáveis de todos os lugares onde trabalhou. Ela ficou ali sentada por um longo tempo, segurando aqueles papéis, sentindo um peso estranho no peito. Aquele homem que aparecia no meio da noite para entregar documentos, trabalhava 3 turnos seguidos, para sustentar um filho, sozinho. Não era apenas cansaço. Era uma vida inteira, sendo consumida pela necessidade de sobreviver. Algo se rompeu dentro de Lavínia naquele momento. Ela sempre soube que existia desigualdade, que havia pessoas lutando para sobreviver enquanto ela decidia em qual restaurante jantar. Mas era diferente quando a pobreza tinha rosto, nome, história. Era diferente quando era Cauã, com seus olhos cansados e suas mãos trêmulas, trabalhando até o limite do colapso, para dar uma vida digna ao filho. Ela quis fazer algo, quis ajudar, mas não sabia como, sem parecer condescendente, sem ferir o orgulho que claramente ele carregava como armadura. Decidiu começar de forma sutil. Instruiu o Departamento de Recursos Humanos a aprovar a contratação de Cauã para a vaga de manutenção predial, que pagava melhor e tinha horário fixo, o que permitiria que ele abandonasse pelo menos
um dos trabalhos extras. Não mencionou que conhecia o candidato, não interferiu diretamente no processo, apenas garantiu que, se ele fosse qualificado, receberia uma chance justa. E ele era qualificado. O currículo mostrava alguém responsável, pontual, esforçado. Foi contratado. Cauã recebeu a notícia da contratação com uma mistura de alívio e desconfiança. A vaga tinha aparecido do nada, no momento exato em que mais precisava. Pagava quase o dobro do que recebia no supermercado atual, tinha benefícios, horário que permitiria passar mais tempo com Ícaro. Parecia bom demais para ser verdade, mas ele não podia se dar ao luxo de recusar. Aceitou, pediu demissão do emprego antigo, começou a trabalhar na equipe de manutenção de um dos prédios mais luxuosos da região. Foi no terceiro dia de trabalho que ele descobriu quem era a proprietária do conglomerado que o havia contratado. Viu o nome dela em um quadro no saguão do prédio principal. Lavínia Marilis Montenegro, CU. A ficha caiu com um impacto que quase o fez cambalear. A mulher do apartamento 1015, a mulher que fazia perguntas estranhas, que oferecia gorjetas exageradas que demonstravam um interesse incompreensível, era sua nova chefe. Ou melhor, a dona da empresa. A pessoa que, direta ou indiretamente, tinha o poder de decidir se ele continuava empregado ou não. O primeiro impulso de Cauã foi pedir demissão imediatamente. Sentiu-se manipulado, como se tivesse sido colocado naquela posição por pena, ou por algum interesse doentio que não conseguia compreender. Mas então pensou em Ícaro, nas contas, na oportunidade real de ter uma vida menos sufocante. Pensou que talvez estivesse sendo paranoico, que talvez a contratação tivesse sido apenas coincidência. Decidiu ficar, mas mantendo distância, evitando qualquer contato desnecessário com os escalões superiores da empresa. Lavínia, por sua vez, começou a observá-lo de longe. Sabia que ele havia descoberto a conexão entre eles. Percebeu pela forma como ele se enrijecia quando havia de passagem pelos corredores. Como desviava o olhar, como fazia questão de parecer ocupado demais para qualquer interação. Ela queria se aproximar. Queria explicar, mas não sabia o que dizer. Que estava interessada nele, que sentia algo que não conseguia definir, que a vida dele a fascinava de uma forma que a própria vida luxuosa dela nunca conseguiu fascinar. As semanas passaram com os dois circulando no mesmo espaço, mas evitando contato direto. Cauã trabalhava com dedicação, consertava problemas elétricos, trocava lâmpadas, organizava salas de manutenção, sempre educado com todos, mas distante, profissional. Lavínia fingia não notar sua presença, mas estava sempre ciente de onde ele estava, do que estava fazendo. Era uma dança estranha, silenciosa, carregada de tensão não resolvida, até que algo forçou a situação a mudar. Era um sábado de manhã e Lavínia estava no escritório revisando plantas de um novo empreendimento quando recebeu uma ligação do gerente de manutenção. Havia um problema sério no sistema de aquecimento da piscina do prédio onde ela morava. E o técnico responsável pelo conserto seria Cauã. Ele precisaria ter acesso ao apartamento dela para verificar a tubulação que passava por ali. Lavínia hesitou, pensou em inventar uma desculpa, mas sabia que seria infantil. Disse que estaria em casa no horário combinado. Quando Cauã tocou a campainha, ambos sabiam que aquele encontro seria diferente de todos os anteriores. Não havia mais a barreira da entrega, do serviço rápido e distante. Ele teria que entrar, permanecer ali pelo tempo necessário para resolver o problema. Lavínia abriu a porta, encontrou o olhar dele, e pela primeira vez não havia como fugir da conversa que os dois vinham evitando. Cauã entrou com a caixa de ferramentas, seguiu direto para a área de serviço, onde ficava o acesso à tubulação, tentando manter o foco no trabalho. Mas Lavínia não deixou. Ficou ali perto, observando, até que finalmente perguntou se ele estava gostando do novo emprego. Cauã respondeu que sim, de forma seca, sem elaborar. Ela perguntou por Ícaro, e ele levantou os olhos rapidamente, surpreendido e desconfiado. Perguntou como ela sabia o nome do filho. Lavínia sentiu o sangue subir ao rosto, percebeu que tinha se entregado, que havia deixado claro que tinha investigado sobre ele. Tentou desviar, mas era tarde demais. Cauã largou a ferramenta que segurava, virou-se completamente para ela e perguntou:
O que ela queria? Sua voz estava controlada, mas havia raiva contida ali. Frustração, medo talvez. Lavínia não soube o que responder. Ficou em silêncio, sentindo o peso do olhar dele, percebendo que tinha cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. Finalmente murmurou que não queria nada, que apenas tinha se interessado pela história dele, que queria ajudar se possível. A resposta de Cauã veio rápida e cortante. Disse que não precisava de ajuda, não precisava de pena, e definitivamente não precisava ser o projeto de caridade de alguém rico e entediado. Disse que trabalhava duro, que sustentava o filho com dignidade, e que não devia nada a ninguém. Lavínia sentiu as palavras como bofetadas, cada uma delas acertando algo profundo. Tentou explicar que não era pena, que não era condescendência, mas nem ela mesma sabia o que era. Cauã terminou o concerto em silêncio absoluto, testou o sistema, confirmou que estava funcionando e foi embora sem se despedir. Lavínia ficou sozinha no apartamento vazio, sentindo um turbilhão de emoções que não sabia processar. Raiva de si mesma por ter sido tão invasiva, vergonha por ter feito alguém se sentir diminuído e algo mais, algo que doía de uma forma diferente. Como se tivesse perdido algo que nunca teve a chance de ter. Nos dias seguintes, Cauã pediu transferência para outro prédio do complexo, longe de onde Lavínia costumava estar. O pedido foi aceito, sem questionamento. Ele voltou à sua rotina, mas agora com apenas 2 empregos, o que permitia dormir algumas horas a mais por noite. Passar mais tempo com Ícaro pela manhã, antes de sair para trabalhar. A vida melhorou em termos práticos, mas algo ficou estranho, incompleto. Ele se pegava pensando na mulher do apartamento 1015, na forma como ela o olhava, nas perguntas que fazia. Não conseguia decidir se sentia raiva ou curiosidade, se devia esquecer tudo ou tentar entender o que tinha acontecido. Lavínia tentou mergulhar no trabalho com ainda mais intensidade, como sempre fazia quando algo a incomodava. Revisou contratos até tarde da noite, aprovou novos projetos, participou de reuniões intermináveis com investidores e arquitetos, mas nada funcionava. A imagem de Cauã naquele dia no apartamento, a raiva contida na voz dele, a acusação implícita de que ela o via apenas como um objeto de pena, tudo isso voltava sempre, especialmente nos momentos de silêncio antes de dormir. Ela nunca tinha se importado tanto com a opinião de alguém, nunca tinha se sentido tão mal por ter magoado outra pessoa. Era um sentimento estranho, desconfortável, que não sabia como processar. Passou a evitar os prédios onde sabia que Cauã trabalhava. Mudou sua rotina de inspeções, delegou visitas que normalmente faria pessoalmente. Criou distância física porque não conseguia lidar com a possibilidade de um encontro casual. Mas quanto mais evitava, mais pensava nele. Começou a se questionar sobre suas próprias motivações. Por que tinha se interessado tanto por aquele homem? Era apenas curiosidade pela vida que ele levava, tão diferente da dela? Era admiração pela força que demonstrava ao sustentar um filho sozinho? Ou era algo mais profundo? Algo que tinha a ver com a solidão que carregava desde que os pais morreram e ela se tornou refém de uma vida que nunca pediu? A verdade, que Lavínia demorou para admitir até para si mesma, era que Cauã representava algo que ela tinha perdido há muito tempo. Autenticidade. Propósito real. Ele trabalhava porque precisava, porque tinha alguém que dependia dele, porque cada real que ganhava tinha um destino claro e importante. Enquanto isso, ela trabalhava para acumular mais dinheiro do que jamais poderia gastar, para expandir negócios que não mudavam sua vida em nada, para impressionar pessoas que não se importavam de verdade com ela. Cauã tinha Ícaro, ela não tinha ninguém. E talvez fosse essa a raiz de tudo: a inveja disfarçada de interesse, o desejo de tocar, mesmo que de longe, uma vida que tivesse significado real. Enquanto isso, a vida de Cauã seguia seu curso, com a nova estabilidade que o emprego fixo trouxera. Ele ainda trabalhava no quiosque algumas tardes por semana, mas tinha abandonado completamente os bicos noturnos como motoboy. Isso significava dormir 5, às vezes 6 horas por noite, acordar menos cansado, ter paciência para brincar com Ícaro pela manhã antes de sair para trabalhar. O menino estava crescendo rápido, fazendo perguntas cada vez mais complexas,
começando a entender que o pai trabalhava muito e que isso era normal. Cauã tentava compensar a ausência, sendo totalmente presente quando estava em casa, dando atenção total ao filho, criando pequenos rituais que os dois pudessem compartilhar. Mas havia uma mudança sutil em Cauã, que ele não conseguia ignorar. Algo tinha se mexido dentro dele desde o confronto com Lavínia. As palavras que tinha dito, a raiva que tinha sentido, a forma como tinha se defendido, tudo isso o fez pensar sobre o próprio orgulho, sobre a armadura que construiu ao redor de si mesmo. Será que realmente era errado aceitar ajuda quando ela era oferecida? Será que sua recusa tinha sido sobre dignidade ou sobre medo de se sentir vulnerável? Essas perguntas o incomodavam, especialmente tarde da noite quando Ícaro já dormia, e ele ficava sozinho com os próprios pensamentos. Um dia, enquanto consertava uma torneira no 7º andar do prédio onde trabalhava, Cauã ouviu 2 colegas conversando no corredor. Falavam sobre a proprietária da empresa, sobre como ela tinha mudado depois da morte dos pais, como tinha ficado distante, difícil de agradar. Um deles comentou que ela era muito nova quando assumiu tudo, que provavelmente não tinha tido escolha, que a pressão de gerenciar uma fortuna deve ter acabado com qualquer chance de ter uma vida normal. O outro concordou. Disse que tinha pena dela, que dinheiro não compra felicidade, e que Lavínia Montenegro era a prova viva disso. A conversa ficou ecoando na cabeça de Cauã pelo resto do dia. Ele nunca tinha parado para pensar na vida dela, nas circunstâncias que a levaram a ser quem era. Sempre a viu apenas como alguém do outro lado do abismo social, alguém privilegiado que jamais entenderia suas lutas. Mas talvez ela também tivesse perdido coisas importantes. Talvez também carregasse dores que não eram visíveis. A diferença é que ela tinha dinheiro para mascarar o sofrimento, enquanto ele tinha que enfrentar tudo cru, sem rede de proteção. Mas sofrimento era sofrimento. E talvez ele tivesse sido injusto ao desprezar o interesse dela, como se fosse apenas capricho de rica, entediada. As semanas passaram e o verão chegou com força total, trazendo turistas, praias lotadas e temperaturas que tornavam qualquer trabalho físico ainda mais exaustivo. Cauã mantinha sua rotina, mas começou a notar uma inquietação crescente em Ícaro. O menino perguntava por que não podiam ir à praia como as outras crianças. Por que o pai nunca tinha tempo para passear? Por que viviam sempre correndo? Eram perguntas inocentes, mas cada uma delas acertava Cauã como uma faca. Ele queria dar mais ao filho. Queria poder ser apenas pai, sem ter que se preocupar constantemente com dinheiro. Mas a realidade era implacável, e férias, passeios, momentos de lazer, tudo isso parecia luxo impossível. Foi em uma tarde sufocante de janeiro que tudo mudou de uma forma que Cauã jamais poderia ter previsto. Ele estava no trabalho quando recebeu uma ligação desesperada de Dona Cida. Ícaro tinha se machucado. A criança estava brincando no quintal do prédio quando escorregou e bateu a cabeça em uma quina de concreto. Estava sangrando muito, chorando, desorientado. Dona Cida já tinha chamado uma ambulância, mas queria que ele soubesse imediatamente. Cauã sentiu o mundo desabar. Largou tudo, pediu permissão ao supervisor e correu para casa, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Quando chegou, a ambulância já estava na frente do prédio. Ícaro estava deitado na maca, o rosto pálido, uma compressa ensanguentada na testa. Cauã segurou a mão pequena do filho. Tentou manter a voz calma enquanto dizia que estava tudo bem, que o papai estava ali, que ia ficar tudo bem. Mas por dentro, estava entrando em pânico. Subiu na ambulância junto com o filho. Segurou firme enquanto o veículo cortava o trânsito em direção ao hospital. Ícaro chorava baixinho, chamando pelo pai. E Cauã repetia que estava ali, que não ia a Dixalô sozinho nunca. No hospital, o atendimento foi demorado. Sala de espera cheia. Apenas um médico de plantão, dezenas de casos esperando. Cauã segurava Ícaro no colo, a camisa manchada de sangue, sentindo a criança tremer de dor e medo. Tentou chamar a atenção das enfermeiras, explicar que o filho tinha batido a cabeça, que podia ser grave, mas foi colocado na fila como todos os outros. Passou horas ali, vendo o filho sofrer, impotente, desesperado. Pensou no dinheiro que não tinha para pagar um hospital particular.
no plano de saúde que não podia custear, na maldita injustiça de um sistema onde quem tem dinheiro é atendido rápido e quem não tem espera até quase morrer. Finalmente, depois de quase 3 horas, Ícaro foi chamado. O médico examinou o ferimento, disse que precisaria de pontos, que havia risco de concussão, que a criança teria que ficar em observação por pelo menos 24 horas. Assento disse que faria tudo o que fosse necessário. Ficou ao lado da maca enquanto o filho levava os pontos, segurando a mãozinha trêmula, sussurrando palavras de conforto. Ícaro chorava, mas tentava ser forte. E isso partia o coração de Cauã ainda mais. Nenhuma criança de 4 anos deveria precisar ser forte daquele jeito. Quando finalmente transferiram Ícaro para um quarto de observação, já era noite. Cauã ligou para o supervisor do trabalho. Explicou a situação. Disse que não poderia voltar naquele dia, nem provavelmente no seguinte. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Depois uma resposta seca dizendo que faltas não justificadas poderiam resultar em advertência ou demissão. Cauã sentiu uma onda de desespero. Não podia perder esse emprego. Era o que mantinha tudo funcionando. Mas também não podia abandonar o filho em um hospital. Tentou argumentar, implorar por compreensão, mas a ligação foi encerrada sem promessas. Sentado na cadeira desconfortável ao lado da cama, onde Ícaro finalmente dormia sedado, Cauã colocou o rosto entre as mãos e deixou as lágrimas virem. Estava exausto, assustado, sem saber como ia resolver aquela situação. Se perdesse o emprego, voltaria ao inferno de antes, trabalhando 3 turnos, dormindo 2 horas por noite, vendo o filho apenas de relance. E pior, como pagaria o tratamento de Ícaro se não tivesse renda? O hospital público era de graça, mas os remédios não eram. E se precisasse de acompanhamento especializado, exames, tudo isso custaria dinheiro que não tinha. Enquanto Cauã enfrentava a pior noite da sua vida, Lavínia estava em seu apartamento, incapaz de dormir como sempre. Decidiu trabalhar um pouco, abriu o laptop, começou a revisar relatórios do Departamento de Recursos Humanos. Era algo que raramente fazia, deixava tudo nas mãos dos gerentes. Mas naquela noite precisava de distração. Foi folheando os documentos quando um nome chamou sua atenção. Cauã Nivaldo Ferreira. Relatório de ausência não justificada. Risco de advertência disciplinar. O coração de Lavínia acelerou. Ela pegou o telefone, ligou para o gerente de recursos humanos. Não se importando que fossem quase 11 da noite. Perguntou o que tinha acontecido. O gerente, surpreso com a ligação pessoal da CIU sobre um funcionário de nível operacional, explicou a situação de forma resumida. O funcionário tinha abandonado o posto, alegando emergência familiar. Filho no hospital, mas não havia trazido comprovante ainda. Lavínia desligou sem esperar o final da explicação. Durante vários minutos, ficou ali parada, processando a informação. Ícaro estava no hospital. Cauã devia estar desesperado. Sozinho, sem saber como lidar com tudo. E ela tinha o poder de ajudar, de garantir que ele não perdesse o emprego, de facilitar o tratamento da criança. Mas se fizesse isso, ele ficaria ainda mais furioso. Se sentiria ainda mais humilhado, acusaria ela novamente de invasão e condescendência. Era uma situação sem saída. Fazer algo significava violar os limites que ele tinha estabelecido. Não fazer nada significava deixá-lo afundar. Lavínia tomou uma decisão. Ligou para o melhor hospital particular da cidade. Falou com o diretor, que conhecia pessoalmente. Explicou que havia uma criança em observação no hospital público que precisava ser transferida com urgência. Disse que cobriria todos os custos, que queria o melhor tratamento disponível, mas que deveria ser feito de forma discreta, sem alarde. O diretor, acostumado com pedidos estranhos de clientes ricos, concordou sem fazer perguntas. Lavínia então ligou para o gerente de recursos humanos novamente. Instruiu que a ausência de Cauã fosse justificada como licença emergencial remunerada, que nenhuma advertência deveria ser aplicada, que o emprego dele estava garantido. Feito isso, ela vestiu um casaco e saiu do apartamento. Dirigiu até o hospital público, estacionou, entrou pela recepção principal, perguntou sobre Ícaro Ferreira, descobriu em qual quarto estava, subiu até lá. Parou na porta, viu através do vidro pequeno. Cauã estava sentado ao lado da cama, a cabeça apoiada no colchão,
dormindo de exaustão. Ícaro dormia também, a testa enfaixada, o rostinho pequeno pálido contra o travesseiro. Lavínia ficou ali por um longo momento, observando aquela cena, sentindo algo se partir dentro dela. Ela não entrou. Em vez disso, foi até a recepção. Conversou com a enfermeira responsável. Explicou que a criança seria transferida para o Hospital São Lucas, que uma ambulância viria buscar. Los dentro de uma hora, que todos os custos estavam cobertos. A enfermeira, confusa, mas obediente, disse que comunicaria ao pai da criança. Lavínia agradeceu e saiu antes que Cauã acordasse e a visse ali. Quando Cauã foi acordado pela enfermeira e ouviu sobre a transferência, sua primeira reação foi de pânico. Disse que não tinha pedido transferência, que não podia pagar hospital particular, que devia haver um erro. A enfermeira explicou que alguém tinha feito os arranjos, que estava tudo pago, que ele não precisava se preocupar com custos. Cauã quis saber quem, mas a enfermeira não sabia, ou não quis dizer. Ele sentiu o estômago revirar, já imaginando quem tinha sido. Mas ao olhar para Ícaro ainda dormindo, machucado, vulnerável, não conseguiu recusar. Aceitou a transferência porque era o melhor para o filho, mesmo sabendo que, aceitando, estaria entrando em uma dívida que não sabia se conseguiria pagar. A ambulância chegou. Transferiram Ícaro com cuidado. E Cauã seguiu junto. O Hospital São Lucas era de outro mundo. Tudo limpo, silencioso, organizado. Foram recebidos por uma equipe completa, médicos especialistas, enfermeiras atenciosas. Ícaro foi examinado novamente com mais cuidado. Fizeram exames de imagem. Confirmaram que não havia fratura de crânio, mas que a concussão era leve e precisava de observação. Colocaram pai e filho em um quarto privativo, confortável, com banheiro próprio e uma poltrona que virava a cama para acompanhante. Cauã ficou ali sentado, olhando ao redor, sentindo-se completamente deslocado. Sabia que aquilo tudo custava uma fortuna. Sabia que Lavínia estava por trás. Sabia que deveria estar furioso, mas tudo o que sentia era um cansaço imenso e um alívio culpado de que o filho estava recebendo o melhor tratamento possível. Pegou o celular, procurou alguma forma de entrar em contato com ela, mas não tinha um número, não tinha forma de alcançá-la, além de ir até o apartamento dela, o que seria insano. Durante a noite, enquanto Ícaro dormia tranquilo, sob efeito de medicação adequada, Cauã teve muito tempo para pensar sobre orgulho, sobre necessidade, sobre até onde a dignidade pode ir quando alguém que você ama está sofrendo. Pensou nas palavras duras que tinha dito para Lavínia, na acusação de que ela o via como caridade. Mas será que estava certo? Ou será que ela realmente se importava, à sua maneira estranha e atrapalhada? E mesmo que fosse pena, mesmo que fosse culpa de rico, isso importava quando o resultado era que Ícaro estava sendo bem cuidado? Pela manhã, um médico veio examinar Ícaro. Disse que a criança estava respondendo bem, que provavelmente teria alta no dia seguinte. Cauã agradeceu, perguntou sobre os custos, sobre como poderia parcelar o pagamento. O médico disse que não havia custos, que tudo tinha sido resolvido por uma doadora anônima. Cauã insistiu em saber quem, mas o médico manteve o sigilo profissional. Então Cauã pediu pelo menos um telefone, uma forma de contato para agradecer. O médico hesitou. Depois disse que transmitiria a mensagem. Horas depois, enquanto Ícaro assistia desenhos na televisão do quarto, comendo a comida boa do hospital, rindo de algo engraçado na tela, Cauã ouviu uma batida leve na porta. Esperava ser uma enfermeira, mas quando abriu, era Lavínia. Ela estava diferente do que ele lembrava. Mais simples, sem a aparência impecável de sempre. Usava jeans, camiseta, o cabelo preso em um rabo de cavalo, quase sem maquiagem. Parecia menor, menos intimidadora, quase vulnerável. Eles ficaram ali parados por alguns segundos, nenhum dos dois sabendo o que dizer. Então Cauã simplesmente abriu caminho, deixou que ela entrasse. Lavínia olhou para Ícaro na cama, viu o curativo na testa do menino, e algo suavizou em seu rosto. Ela perguntou como ele estava, e Cauã respondeu que estava melhor, que ia ficar tudo bem. Então um silêncio pesado caiu entre eles, cheio de palavras não ditas, de sentimentos confusos, de uma tensão que nenhum dos dois sabia como resolver. Cauã foi quem quebrou o silêncio primeiro. Sua voz saiu mais baixa do que pretendia.
quase um sussurro para não assustar Ícaro, que estava distraído com o desenho. Agradeceu pelo que ela tinha feito, disse que não sabia como ia pagar tudo aquilo de volta, mas que encontraria uma forma, mesmo que levasse anos. Lavínia balançou a cabeça. Disse que não queria pagamento, que não era sobre dinheiro. Cauã sentiu a irritação familiar começar a subir, mas forçou-se a respirar fundo, a não explodir. Perguntou então sobre o que era. Se não era dinheiro, se não era pena. Lavínia olhou diretamente para ele pela primeira vez desde que entrara no quarto. Disse que não sabia explicar direito, que tinha se interessado pela história dele de uma forma que nunca tinha se interessado por ninguém, que via nele algo que tinha perdido na própria vida. Disse que não era pena, era admiração. Admiração pela forma como ele sustentava o filho sozinho, pela dedicação que demonstrava, pela força que tinha, mesmo quando estava claramente no limite. Disse que queria ajudar, não porque achava que ele era inferior, mas porque finalmente tinha encontrado alguém em cuja vida o dinheiro dela poderia fazer diferença real, diferença que importava. As palavras saíram atropeladas, sinceras, cruas. Cauã ficou ali parado, processando tudo, tentando decidir se acreditava nela ou se era apenas mais uma forma sofisticada de condescendência. Olhou para Ícaro, para o curativo branco na testa do filho, para o quarto limpo e confortável onde estavam. Pensou em como teria sido se tivesse ficado no hospital público, nas horas de espera, no atendimento precário, no medo constante de que algo pior acontecesse por negligência do sistema. E pensou que talvez, só talvez, aceitar ajuda não fosse fraqueza. Talvez fosse apenas ser humano. Sentou na poltrona ao lado da cama de Ícaro. Fez um gesto para que Lavínia sentasse na cadeira do outro lado. Ela obedeceu, acomodando-se com cuidado, como se tivesse medo de quebrar algo. Cauã começou a falar, devagar, escolhendo as palavras com cuidado. Contou sobre Jéssica, sobre como tinha sido abandonado 3 meses depois do nascimento de Ícaro, sobre os 4 anos lutando sozinho para dar uma vida digna ao filho. Contou sobre os 3 empregos simultâneos, sobre dormir 2-3 horas por noite, sobre o medo constante de adoecer ou perder alguma fonte de renda. Contou sobre os sonhos de estudar engenharia, sobre como tinha trancado a matrícula na universidade sem nem chegar a cursar um semestre, sobre como às vezes olhava para a própria vida e não reconhecia quem tinha se tornado. Lavínia ouviu tudo em silêncio, sem interromper, sem oferecer palavras vazias de conforto. Quando ele terminou, ficou ali sentada por um momento, apenas absorvendo tudo que tinha ouvido. Então começou a falar sobre si mesma, sobre a morte dos pais, sobre como tinha assumido os negócios da família aos 20 anos, sem ter ideia do que estava fazendo. Contou sobre as noites em claro, estudando contratos, sobre os homens mais velhos que duvidavam dela, sobre como tinha que ser dura, fria, impenetrável para ser levada a sério. Contou sobre a solidão, sobre morar em um apartamento enorme sem ninguém para dividir, sobre acordar todos os dias sem um propósito real, além de acumular mais dinheiro que não precisava. Disse que quando viu Cauã pela primeira vez, não foi a pobreza que chamou sua atenção, foi o propósito. Ele tinha uma razão clara para existir, para lutar, para seguir em frente. Tinha Ícaro, e isso era algo que todo o dinheiro dela não conseguia comprar. Um motivo genuíno para viver. Disse que tinha invejado isso nele, que tinha querido tocar aquela vida de alguma forma, fazer parte de algo que importasse de verdade, e que sabia que tinha sido invasiva, inadequada, que tinha cruzado limites, mas que não sabia outra forma de se conectar com pessoas depois de tanto tempo isolada em sua torre de marfim. A conversa se estendeu pela tarde inteira. Ícaro eventualmente adormeceu de novo, cansado da medicação, e eles continuaram falando em voz baixa. Cauã contou histórias engraçadas sobre o filho, sobre as perguntas impossíveis que a criança fazia, sobre os momentos de pura alegria que tornavam todo o sofrimento válido. Lavínia riu, um som genuíno que parecia estranho vindo dela, como se tivesse esquecido como se fazia. Contou sobre a infância que teve, sobre os pais que amava, mas que estavam sempre ocupados com negócios, sobre como cresceu em meio a luxo, mas sozinha, criada por babás e motoristas. Aos poucos, a tensão entre eles começou a
dissolver. Não desapareceu completamente. Havia ainda desconfiança mútua. Orgulho ferido de ambos os lados. Mas havia também algo novo. Uma compreensão nascente de que talvez não fossem tão diferentes quanto pareciam. Ambos eram jovens demais para carregar o peso que carregavam. Ambos tinham sacrificado a própria juventude por responsabilidades que não pediram. Ambos estavam profundamente sozinhos, de formas diferentes, mas igualmente dolorosas. Quando escureceu e uma enfermeira veio verificar os sinais de Ícaro, Lavínia disse que precisava ir. Cauã agradeceu novamente, dessa vez sem o peso da dívida impagável. Apenas um agradecimento sincero, de alguém que reconhecia um ato de bondade genuína. Lavínia sorriu, um sorriso pequeno mas real, e disse que voltaria no dia seguinte, se ele não se importasse. Cauã hesitou por um segundo, depois assentiu. Disse que seria bom ter companhia, que ficava entediado, vendo apenas desenhos animados o dia inteiro. Na manhã seguinte, Lavínia apareceu carregando sacolas de um café famoso da cidade. Trouxe pão de queijo ainda quente, café decente, suco natural para Ícaro. Cauã estava prestes a protestar, dizer que ela não precisava fazer isso, mas então percebeu que seria infantil recusar um café da manhã. Aceitou, e comeram juntos enquanto Ícaro devorava o pão de queijo com entusiasmo, fazendo comentários animados sobre como estava gostoso. Era uma cena estranhamente doméstica, quase surreal na sua normalidade. Ícaro, com a curiosidade natural das crianças e sem as barreiras sociais dos adultos, começou a fazer perguntas para Lavínia. Quem era ela? Por que estava ali? Se era amiga do papai? Lavínia respondeu com paciência. Disse que sim, que era amiga do papai, que tinha vindo visitar para ver como ele estava se sentindo. Ícaro pareceu satisfeito com a resposta. Voltou sua atenção para o desenho que passava na televisão. Mas Cauã notou como a palavra amiga tinha saído facilmente dos lábios dela, como se fosse algo que ela desejasse ser. Mas não sabia como o dia passou mais rápido com Lavínia ali. Ela brincou com Ícaro, fez vozes engraçadas, imitando os personagens dos desenhos. Contou histórias inventadas sobre princesas e dragões que fizeram o menino rir. Cauã observava tudo com uma mistura de surpresa e algo mais quente, algo que preferia não nomear ainda. Havia uma leveza nela que nunca tinha visto antes, como se na presença de uma criança ela pudesse baixar a guarda. Ser apenas humana, em vez da executiva calculista que o mundo exigia que ela fosse. No final da tarde, o médico veio informar que Ícaro teria alta no dia seguinte pela manhã. A criança estava se recuperando bem. Os exames não mostraram complicações. Apenas precisaria de repouso em casa por alguns dias e retorno em uma semana para verificar a cicatrização. Cauã sentiu um alívio imenso, mas também uma ansiedade nova. Teria que voltar para a realidade, para o apartamento pequeno, para o trabalho, para a vida que era sua de verdade. Esse intervalo no hospital, com Lavínia, visitando, conversando, sendo algo parecido com amiga, tinha sido uma bolha fora do tempo. Mas bolhas sempre estouram. Lavínia percebeu a mudança no semblante dele. Perguntou o que estava errado. E Cauã, depois de hesitar, admitiu que estava preocupado com o trabalho. Mesmo que ela tivesse resolvido a situação dessa vez, ele sabia que não podia faltar sempre que algo acontecesse, que seu emprego estava em uma linha tênue. Disse que precisava encontrar uma solução melhor para cuidar de Ícaro, alguém mais confiável que Dona Cida, que, apesar de bem-intencionada, era idosa e não conseguia supervisionar uma criança ativa de 4 anos adequadamente. Lavínia ficou em silêncio por um momento, claramente pensando. Então, ofereceu algo que fez Cauã congelar. Disse que tinha um apartamento menor em um dos prédios da empresa, um lugar que usava eventualmente quando trabalhava até tarde e não queria dirigir até em casa. Estava vazio, mobiliado, em um bairro melhor, mais perto de uma escola boa. Ela poderia sedaclou para Cauã e Ícaro morarem, sem custo, e também poderia ajudar a encontrar uma creche ou babá confiável para cuidar do menino enquanto ele trabalhava. A primeira reação de Cauã foi recusar imediatamente. Era demais, muito mais do que poderia aceitar sem se sentir completamente em dívida, sem perder toda a autonomia que tanto lutou para manter.
Mas Lavínia interrompeu antes que ele pudesse verbalizar a recusa. Disse que não era caridade. Era um acordo. Ela precisava de alguém para cuidar do apartamento, mantê-lo habitado, porque imóveis vazios se deterioram. Ele estaria, na verdade, fazendo um favor aceitando morar lá. E quanto à ajuda com Ícaro, ela tinha recursos ociosos. Conhecia pessoas, poderia facilmente fazer algumas ligações. Não custaria nada para ela, mas mudaria tudo para ele. Cauã sabia que era manipulação emocional bem intencionada. Sabia que ela estava embrulhando caridade em papel de acordo comercial para preservar o orgulho dele. Mas pela primeira vez, desde que Ícaro nasceu, Cauã se permitiu considerar aceitar. Olhou para o filho dormindo na cama do hospital. O curativo branco na testa. Tão pequeno, tão vulnerável. Pensou em todas as vezes que se sentiu inadequado. Todas as vezes que teve medo de não ser suficiente. De que algo terrível acontecesse porque estava trabalhando demais, dormindo pouco demais, esticando-se além do que era humanamente possível. Disse que precisava pensar, que não podia tomar uma decisão assim tão rápido. Lavínia assentiu. Disse que não havia pressa, que a oferta permaneceria em pé, independente do tempo que ele precisasse. Então mudou de assunto. Voltou a falar sobre coisas triviais, sobre o desenho que Ícaro gostava, sobre o tempo que estava fazendo lá fora. E Cauã foi grato pela mudança de tom, pelo espaço que ela estava dando para ele processar tudo sem pressão. Naquela noite, depois que Lavínia foi embora e Ícaro dormia profundamente, Cauã ficou acordado por horas, olhando o teto do quarto do hospital, pensando: toda a sua vida adulta tinha sido sobre provar que conseguia sozinho, que não precisava de ninguém, que podia ser pai e mãe ao mesmo tempo sem falhar, mas estava cansado, tão profundamente cansado, que às vezes sentia que ia desmoronar. E talvez aceitar ajuda não fosse admitir derrota. Talvez fosse apenas ser inteligente o suficiente para reconhecer quando algo melhor estava sendo oferecido, não por pena, mas por algo mais complexo, mais humano. Pensou em Lavínia, em como ela tinha mudado na percepção dele ao longo daqueles dias. No início, era apenas a mulher rica e fria do apartamento de luxo. Depois, tornou-se a intrusa inconveniente que invadia sua privacidade. Agora, era algo diferente. Alguém tão sozinha quanto ele, tão perdida em sua própria vida, buscando conexão genuína em um mundo que parecia cada vez mais vazio, e talvez eles pudessem ajudar um ao outro, de formas que nenhum dos dois tinha previsto. Pela manhã, quando o médico deu a alta oficial, Cauã já tinha tomado sua decisão. Enquanto vestia Ícaro com roupas limpas que Dona Cida tinha trazido, enquanto assinava os papéis da alta, enquanto agradecia a equipe médica, ele sabia o que ia fazer. Quando Lavínia apareceu para ver como estava a situação, Cauã pediu que ela esperasse um momento, terminou de arrumar as coisas do filho e então se virou para ela. Disse que aceitava a oferta do apartamento, mas com uma condição. Queria que tudo fosse formalizado. Queria um contrato por escrito, deixando claro que ele era responsável pela manutenção do imóvel. Que havia uma troca justa ali, mesmo que desequilibrada. Não queria acordar um dia e descobrir que estava morando de favor, que poderia ser despejado a qualquer momento. Queria segurança, garantias, algo concreto que protegesse a ele e ao filho. Lavínia concordou imediatamente. Disse que seu advogado prepararia tudo, que seria justo e claro. A mudança aconteceu em um final de semana. O novo apartamento era em um prédio de classe média alta, bem localizado, perto de parques, escolas, supermercados. Tinha 2 quartos, sala ampla, cozinha completa, banheiro espaçoso. Era limpo, bem cuidado, mobiliado com bom gosto, mas sem exageros. Cauã andou pelos cômodos, segurando Ícaro pela mão, sentindo uma mistura de alívio e desconforto. Aquilo era muito mais do que tinha em toda a sua vida, e ainda assim sabia que para Lavínia aquele apartamento era um detalhe menor em seu vasto portfólio imobiliário. Ícaro estava extasiado. Corria de um cômodo para outro, explorando cada canto, maravilhado com o tamanho, com os brinquedos novos que alguém tinha colocado no quarto dele, com a vista da janela que dava para uma área arborizada. Para a criança, aquilo era um palácio. Para Cauã, era uma oportunidade aterrorizante, porque significava depender de alguém, confiar que Lavínia não mudaria de ideia,
que não usaria aquilo como forma de controle. Lavínia ajudou com a mudança pessoalmente, carregando caixas, organizando armários, montando a pequena cama de Ícaro. Ela parecia feliz fazendo aquilo, como se o trabalho manual fosse uma novidade interessante. Cauã observava, ainda não totalmente acostumado com a ideia de que aquela mulher poderosa estava ali, suada, com o cabelo bagunçado, pendurando cortinas na janela da sala. Era surreal, mas também estranhamente natural, como se fosse assim que as coisas deveriam ser. No final do dia, quando tudo estava mais ou menos organizado, Lavínia preparou jantar para os três. Nada elaborado, apenas massa com molho simples e salada. Mas ela fez questão de cozinhar. Disse que queria contribuir de alguma forma concreta. Comeram juntos na mesa pequena da cozinha, Ícaro tagarelando animado sobre o quarto novo, sobre os brinquedos, sobre como estava feliz. Cauã comia em silêncio, observando a cena, sentindo algo aquecer em seu peito, algo perigoso que tentava não reconhecer. Depois do jantar, Lavínia deu boa noite. Disse que passaria nos próximos dias, para ver como estavam se adaptando. Cauã agradeceu, acompanhou ela até a porta. Ficaram ali parados por um momento, sem saber exatamente como se despedir. Então Lavínia fez algo inesperado. Abraçou Cauã, rápido mas sincero, e disse que ficava feliz em poder ajudar, que era ela quem deveria agradecer por ele ter aceitado. Antes que Cauã pudesse responder, ela já tinha saído, deixando um perfume suave no ar e um turbilhão de emoções confusas na cabeça dele. Naquela noite, deitado na cama nova, no quarto silencioso do apartamento que ainda não parecia seu, Cauã pensou sobre como a vida pode mudar rápido. Há poucos dias estava no limite do colapso, trabalhando 3 empregos, dormindo em um colchão velho, sem perspectiva de melhora. Agora estava em um apartamento confortável, com apenas um emprego fixo que pagava decentemente, com alguém disposto a ajudar com Ícaro. Deveria estar aliviado, grato, feliz. E estava tudo isso, mas também estava assustado, porque sabia que quando as coisas melhoram rápido demais, quando a sorte vira de forma tão drástica, há sempre um preço a pagar. E ele ainda não sabia qual seria. As semanas seguintes trouxeram uma rotina nova, estranha na sua normalidade. Cauã acordava mais tarde do que estava acostumado, preparava café da manhã para Ícaro, levava o filho até a creche que Lavínia tinha ajudado a conseguir vaga. Era uma instituição boa, com profissionais capacitados, onde a criança estava aprendendo, fazendo amigos, florescendo de uma forma que nunca tinha sido possível quando ficava o dia inteiro com Dona Cida no apartamento pequeno. Depois deixava Ícaro, Cauã seguia para o trabalho, cumpria seu turno de 8 horas e voltava para buscar o filho no final da tarde. Jantar, banho, história antes de dormir, e ainda sobrava tempo para ele mesmo descansar, assistir algo na televisão, ou simplesmente sentar no sofá sem fazer nada, um luxo que não conhecia há anos. Lavínia aparecia com frequência, sempre com alguma desculpa. Trouxe a comida, dizia que tinha cozinhado demais e não queria desperdiçar. Passava para verificar se estava tudo funcionando bem no apartamento, se não havia nenhum problema. Às vezes ficava para jantar, e aos poucos aquilo se tornou um hábito, uma tradição não falada. Ícaro adorava quando ela aparecia, corria para a brócola, mostrava os desenhos que tinha feito na creche, contava histórias atropeladas sobre os amigos novos, e Lavínia ouvia tudo com atenção genuína, como se não houvesse nada mais importante no mundo. Cauã observava essas interações com sentimentos cada vez mais complicados. Via como Lavínia se transformava na presença de Ícaro, como ria mais, como os ombros relaxavam, como a máscara de executiva fria desaparecia completamente. E reconhecia também que estava começando a sentir algo por ela, que ia além de gratidão. Algo que o assustava, porque não fazia sentido. Eles vinham de mundos diferentes, tinham vidas incompatíveis, e qualquer coisa além de amizade seria desastroso. Mas o coração não obedece lógica, e a cada jantar compartilhado, a cada conversa longa depois que Ícaro dormia, a cada olhar que se prolongava mais do que deveria, Cauã sentia as defesas que tinha construído começarem a rachar. Um dia, depois de um mês morando no apartamento novo, Cauã recebeu uma proposta inesperada no trabalho. O gerente de manutenção iria se aposentar,
e ele estava sendo considerado para assumir o cargo. Significava mais responsabilidade, mas também salário significativamente melhor, benefícios ampliados, estabilidade real. Cauã mal conseguia acreditar. Perguntou por que estava sendo considerado, sendo que havia funcionários com muito mais tempo de casa. O supervisor disse que sua dedicação tinha sido notada, que era confiável, pontual, que resolvia problemas com eficiência, e que, além disso, havia uma recomendação pessoal da CEO. Cauã sentiu o estômago revirar. Lavínia tinha interferido de novo. Ela tinha mexido os pauzinhos para conseguir aquela promoção para ele. Seu primeiro impulso foi recusar, ir até ela e confrontá-la sobre continuar manipulando sua vida sem permissão. Mas então parou, pensou com mais calma. Será que era manipulação ou oportunidade? O supervisor tinha mencionado dedicação, eficiência, confiabilidade. Talvez ele realmente merecesse aquela chance. Talvez Lavínia apenas tivesse aberto uma porta que ele merecia atravessar. Decidiu aceitar a promoção, mas com a determinação de provar que era capaz, que não estava ali apenas por favoritismo. Naquela noite, quando Lavínia apareceu para jantar como tinha se tornado costume, Cauã a confrontou. Perguntou diretamente se ela tinha algo a ver com a promoção. Lavínia não negou. Disse que tinha sim feito uma recomendação, mas que não tinha inventado nada, apenas destacado o que já era verdade. Disse que ele era bom no que fazia, que merecia crescer, e que se ela tinha o poder de facilitar isso, por que não deveria usar? Cauã ficou em silêncio por um momento. Depois, suspirou. Disse que apreciava a ajuda, mas que precisava saber que conseguia as coisas por mérito próprio, não apenas por ter uma amiga poderosa. A palavra amiga pairou no ar entre eles, carregada de significados não ditos. Lavínia perguntou se era isso que eram amigos. Cauã hesitou porque não sabia a resposta. Disse que não sabia mais o que eram, que tudo tinha ficado confuso, que os limites entre gratidão, dependência e algo mais profundo estavam borrados demais para distinguir. Lavínia assentiu. Disse que sentia o mesmo, que tinha medo de estar atravessando limites de novo, mas que não conseguia ficar longe, que pela primeira vez em anos, sentia que tinha algo real na vida, algo que importava além de balanços financeiros e reuniões vazias. Foi Ícaro quem, sem saber, forçou a situação. Uma noite, na hora da história, antes de dormir, o menino perguntou se Lavínia era a namorada do papai. Conhelo não sabia o que responder. Ícaro continuou, dizendo que gostava dela, que queria que ela fosse da família, que era legal quando ela ficava para jantar. Cauã disse que ela era apenas amiga, mas Ícaro insistiu, com a lógica simples das crianças, que amigos não ficam todo dia. Que ela olhava para o papai do jeito que a professora da creche dizia que as pessoas apaixonadas olham. Depois de colocar Ícaro para dormir, Cauã ficou sentado na sala, pensando nas palavras do filho. Será que Lavínia olhava para ele daquele jeito? Será que ele olhava para ela da mesma forma? E se olhavam, o que faziam com isso? Ele tinha medo de dar esse passo, medo de que tudo desmoronasse, de perder o apartamento, o emprego, a estabilidade que finalmente tinha conseguido. Mas também tinha medo de deixar passar a chance de ter algo real, algo que ia além de sobrevivência e responsabilidade. Na semana seguinte, Lavínia apareceu distante, apareceu menos, ficava por menos tempo. Parecia preocupada com algo que não compartilhava. Cauã sentiu a ausência dela mais do que gostaria de admitir. Perguntou se estava tudo bem, e ela disse que sim, apenas trabalho, mas ele percebeu que era mentira, que havia algo mais. Então, em uma noite de sexta-feira, quando ela não apareceu, como tinha se tornado costume, Cauã pegou o endereço dela e foi até o prédio onde ela morava. O mesmo prédio onde tudo tinha começado. O porteiro o reconheceu das antigas entregas. Deixou subir. Cauã tocou a campainha do apartamento 1015, com um coração batendo forte. Lavínia abriu a porta, surpresa, os olhos levemente vermelhos, como se tivesse chorado. Ela perguntou o que ele estava fazendo ali, e Cauã disse que não sabia, que apenas precisava vê-la, saber o que estava errado. Lavínia deixou ele entrar, e pela primeira vez, Cauã viu o apartamento dela
além da entrada. Era enorme, luxuoso e completamente vazio de vida. Não havia fotos, objetos pessoais, nada que indicasse que alguém realmente morava ali. Era como um hotel caro, frio e impessoal. Lavínia se sentou no sofá imenso e Cauã sentou ao lado. Ela finalmente admitiu que estava com medo. Medo de estar se apegando demais, de que ele fosse perceber que ela era patética. Uma mulher rica e solitária que se agarrava à vida dele porque não tinha uma própria. Disse que talvez devesse se afastar, dar espaço, antes que ele começasse a se sentir sufocado ou obrigado a retribuir sentimentos por gratidão. Cauã ouviu tudo e então fez algo que surpreendeu a ambos. Pegou a mão dela, segurou com firmeza e disse que não era gratidão. Disse que tinha lutado contra aquilo por semanas, tentado convencer a si mesmo de que era apenas reconhecimento por tudo que ela tinha feito. Mas não era, era atração genuína, conexão real, o desejo de estar perto dela, não porque ela tinha dinheiro ou poder, mas porque ela o fazia sentir algo que não sentia há anos. Esperança. A esperança de que a vida podia ser mais do que apenas sobreviver, de que ele podia ser mais do que apenas o pai de Ícaro, de que merecia ter alguém ao seu lado também. Disse que tinha medo também, medo da diferença entre eles, do que as pessoas iam pensar, de que tudo pudesse desmoronar, mas que estava cansado de viver com medo. Lavínia olhou para ele com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas, e então fez algo simples, mas transformador. Beijou ele. Foi um beijo hesitante no começo, quase tímido, mas que logo se aprofundou, carregado de todos os sentimentos reprimidos, toda a solidão, todo o desejo de conexão que ambos carregavam. Quando se separaram, ficaram ali sentados, mãos entrelaçadas, processando o que tinha acabado de acontecer, o que significava para o futuro que teriam que construir juntos. Os meses seguintes não foram fáceis. Houve ajustes difíceis, conversas complicadas sobre limites e expectativas. Momentos em que o orgulho de Cauã chocava com a vontade de Lavínia de resolver tudo com dinheiro. Mas aprenderam a negociar, a respeitar as necessidades um do outro, a construir algo equilibrado dentro do desequilíbrio óbvio de suas situações. Lavínia começou a delegar mais no trabalho, a passar menos tempo no escritório e mais tempo vivendo. Cauã aceitou estudar à noite, cursos técnicos primeiro, depois, quem sabe, retomar o sonho da engenharia. E Ícaro ganhou não apenas um lar melhor, mas uma família imperfeita e improvável, mas real. A história deles não tinha final de conto de fadas, porque a vida real não funciona assim. Mas tinha amor, respeito, parceria. Tinham construído algo a partir do caos, provando que conexões verdadeiras podem surgir nos lugares mais improváveis, entre pessoas que o mundo diria serem incompatíveis. E no final, descobriram que o que importava não era de onde vieram, mas para onde escolhiam ir juntos. Se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. Conta pra gente, de qual cidade você está ouvindo?